Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao AnaliseCast, o podcast da Analise. No episódio de hoje nós vamos entrevistar nada mais nada menos que o professor Cosme Damião Cruz. O professor Cosme Damião Cruz, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em genética e melhoramento também pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em agronomia voltado para a área de genética e melhoramento de plantas, com ênfase em biometria pela Universidade de São Paulo. O professor, ele foi professor titular da Universidade Federal de Viçosa, hoje é professor aposentado, né? E durante a sua excelente carreira, ele produziu mais de 600 artigos científicos, mais de 30 livros, além de um dos softwares estatísticos mais utilizados na área de genética e melhoramento e talvez até na agronomia de um modo geral, que é o software Genes. É um grande prazer receber o professor e vamos para o nosso podcast. Bom dia, professor Cosme. Um grande prazer recebê-lo aqui para um dos nossos podcasts, né? O senhor que foi meu co-orientador de mestrado, doutorado, grande amigo, né? A gente mantém contato aí, já são 10 anos, né? Desde o início do mestrado. Grande prazer recebê-lo aqui. Léo, a satisfação é minha. Eu sou muito grato pelo convite. É muito bom poder conversar com vocês. Certamente que essa nossa conversa atinge outras pessoas interessadas pela área biométrica. Isso é uma motivação ainda maior. A gente fica muito satisfeito pelo seu sucesso, pelas suas iniciativas, sempre à frente, dando voz a pessoas, estimulando pessoas, transmitindo conhecimento. Então, é uma satisfação e um orgulho muito grande de ver aí a sua trajetória e poder hoje estar aqui participando com você. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Bom, para a gente começar, então, para quem não conhece, né, o professor Cosme, para eles ficarem conhecendo um pouco mais, né, gostaria que o senhor contasse um pouco, né, a sua graduação, mestrado, doutorado, em que foi, em que o senhor se formou, onde, né? Acho que é legal para o pessoal saber. Bom, pois bem, eu sou de Gricema, uma cidade do interior de Minas Gerais, né? E eu fiz lá uma parte da minha formação, comecei meus estudos lá, e posteriormente, a gente veio, minha família toda, nós viemos para Viçosa, né? Eu sou de uma família somos 6, são 4 irmãos e 2 irmãs, né? E interessante que eu sou o mais novo dessa família. E os meus irmãos mais velhos, Renato, José Carlos, já falecido, Ivan, todos eles fizeram agronomia. Antigamente fazia agronomia e poderia diversificar em outras áreas, como o meu irmão mais velho, que fez agronomia e diversificou em tecnologia de alimentos. Então, não sei se pelo entusiasmo, pela influência, eu vim e gostava, apesar de não ter uma tradição, meus pais não tinham nada agrário, não tinha fazenda, sítio ou algo semelhante, mas eu sempre me interessei por essa área da agronomia. E lá por 77, eu entrei na universidade, formei em 1980, e posteriormente eu fui fazer, logo que eu defendi tive minha graduação, eu parti direto para o mestrado, né? E o mestrado em genética e melhoramento. Então, engraçado que a gente vai caminhando e esses tipos de perguntas faz a gente fazer reflexões. O que levou a gente a fazer agronomia? O que levou a gente a ir para a área biométrica? E a gente acha que acontece com a maioria das pessoas que nada é planejado, né? As oportunidades surgem, né? Eu me lembro que, bom, na época, na década de 80, o melhoramento, as grandes questões do melhoramento eram melhoramento, a produção de híbrido, predição de composto, uma série
de atividades relativas a campo, a melhoramento. E eu lá, num determinado momento, me encantei pela genética quantitativa. Porque o que leva a pessoa, numa área tão enorme, gostar de algo, é a aptidão sua, e acabei eu gostando, apesar de estar na genética, eu fui para a área biométrica, e hoje não me arrependo. É questão de afinidade, de escolha. Eu sou muito grato aos meus formadores, né? Aqui em Viçosa tem um curso de pós-graduação em genética e melhoramento muito consolidado, então tive bons mestres. Posteriormente eu fiz o meu doutorado em Piracicaba, né? Aí mais ótimas referências, como o professor Zé Branco, o professor Venkovski, né? E muitos outros que colaboraram, que abriram o caminho. Então a gente vai sendo moldado, vai sendo estimulado e acaba no final da carreira. Espero que esse final ainda esteja um pouquinho mais longe, para a gente estar aposentado. A gente fica muito grato por todos aqueles que contribuíram. Então, fica aqui o meu agradecimento ao UFV, à Exalc, né, aos parceiros de outras instituições, e eu não me arrependo, não. Foi bom. Surgiram as oportunidades e foi atrás. Todos nós esperamos, professor, que o senhor ainda tenha muitos anos de carreira, muita coisa para ensinar a todos nós aí, em vários eventos que o senhor participa. Bom, aí depois que o senhor terminou o doutorado, começou ou antes, quando que o senhor começou a dar aulas, né, a ser professor da Universidade Federal de Viçosa? Ou se teve algum emprego antes também, alguma coisa que o senhor trabalhou antes? Não. É interessante como os tempos mudaram, né? Eu formei em dezembro de 1980. Em 81, eu já comecei a fazer o mestrado aqui na Universidade de Viçosa. E durante esse mestrado, eu me lembro que teve um primeiro concurso na fruticultura. Eu passei, mas não foi o melhor classificado. E logo depois teve um concurso na área de genética. Certo? Eu ainda fazendo mestrado, meu orientador era o professor Cássio Diamo, na área de soja, e eu, com o mestrado incompleto, digamos assim, eu fiz o concurso para a área de genética e melhoramento. Eu já tinha sido, antigamente não existia muito esse negócio de iniciação científica, era mais monitoria, a atividade extra-acadêmica que a gente tinha. Eu já tinha sido monitor de genética, então foi mais fácil. Aí veio o concurso de genética e eu, então, fui aprovado. Veja que eu fui aprovado sem o mestrado completo. Hoje, isso aí é raríssimo você imaginar que um indivíduo da graduação tem acesso direto à universidade com os programas de pós-graduação tão consolidados. Então, eu já, ainda no mestrado, isso até me levou a mudar de assunto de tese, eu estava trabalhando com soja, mas eu fui para um grupo da área de genética que trabalhava com milho. Então, a minha tese, eu até demorei com a tese de mestrado, gastei naquela época 3 anos para fazer um mestrado, porque nesse meio do caminho eu entrei na universidade, aí o professor Zé Carlos Silva, né, grande mestre, que contribuiu enormemente para a formação de muitos nesse país, falou, não, já que você está aqui trabalhando com a gente, você então vai fazer uma tese em milho. E aí começar tudo de novo, a experimentação, a análise de dados, a revisão da literatura, isso eu sei que eu gastei um tempinho a mais, ou seja, eu fiz o meu mestrado de 1980 até 83, mas quando eu terminei o mestrado eu já era professor da universidade, né, em genética e melhoramento, com tese em análise de alélica em milho, né? Foi bem legal. Bacana. Professor, para o pessoal ter uma ideia, né, da carreira brilhante, né, que o senhor fez aí durante 40 anos, né, praticamente. Isso. Não sei se o senhor tem esses números exatos, né, mas pelo menos aproximado, a quantidade de estudante, né, que o senhor orientou durante esse tempo, publicações de livros, de artigos. Então, Léo, então é o seguinte, é interessante, porque a minha opção foi até uma opção inovadora. O professor Roland já trabalhava mais ou menos nesse estilo, eu acho que eu fui bem inspirado pela forma que ele trabalhava.
Porque, na verdade, a gente naquela época, hoje talvez não existia. Hoje é fundamental o profissional de análise de dados. Mas, como eu já comentei, então, naquela época, o assunto em genética e melhoramento era basicamente meta-melhoramento. As grandes teorias de heterose, obtenção de híbrido e tudo mais. Então, era comum, muito comum na maioria das instituições, até hoje você é contratado e você se vincula a uma determinada cultura. Então, eu vou trabalhar com milho, vou trabalhar com soja, vou trabalhar, tá certo? Normalmente, é um profissional e uma espécie agrícola na área de melhoramento vegetal. É assim que funciona. Na verdade, eu já, desde 40 anos atrás, eu já visualizei que a biometria teria um trânsito maior, tá certo? Apesar de eu estar com um grupo que trabalhava com melhoramento de milho, eu gostava de analisar dados. E não poderia ser simplesmente análise de dados de milho, daquele que eu gerasse. Isso eu sei que eu catalisei uma série de profissionais, de professores, de colegas, ex-alunos, para fazer análise, seja ela de pimentão, de eucalipto, de tudo que viesse. Então, o meu caminho foi um pouco diferente do padrão. Mas para que isso acontecesse, né, eu precisei de ajuda de muita gente. Então, se você chegar numa instituição, eu quero ser analista de dados. Se alguém te contrata hoje para fazer isso, é fácil. Mas se você quer abrir caminho, chegou, isso nem existe na sua instituição, isso vai ter que ter parcerias. Eu analiso dados, mas eu tenho que ter colaboradores. E aí, então, começou as colaborações, tá certo? Com a fitotecnia, com a engenharia florestal. Então, muitos parceiros. E aí vem um grande número de publicação. Hoje em dia, isso está em moda, é a moeda de troca, publicar. Mas 40 anos atrás, a publicação sempre foi o meu trabalho. Porque quem analisa, interpreta, promove respostas. Então, houve bastante publicações. E a área de biometria é uma área que não estava tão consolidada. Nós tínhamos genética quantitativa aplicada ao melhoramento, que estava, né, que sempre foi a base do melhoramento. Mas os modelos biométricos não estavam assim concentrados. Bom, e aí então começam as publicações. Eu tenho uma série de livros, eu acho que em termos de orientações, eu não sei se 60, 80 estudantes de mestrado, doutorado, e aqui em Viçosa a gente participa muito no aconselhamento, e esse aconselhamento é efetivo, né? Você participa mesmo, você atende o aluno. Aí, se eu fosse contar o número de estudantes que eu aconselhei, que passou no meu laboratório, aí dá centenas, uns 200, 300, 500 indivíduos que certamente passaram no meu laboratório. É muita gente. Mas, em termos de publicação, eu considero que eu publiquei muita coisa. Mas a obra é uma só, certo? Eu sou camarada de uma única obra. Eu publiquei na minha vida biometria, certo? Então, no começo, eu achei que a parte do melhoramento precisava estar enriquecida e concentrada aqueles vários modelos biométricos. Certamente já existiam as publicações de Alé, do Griffith, do Gar, do Reimann, mas quando você pega uma publicação, cada um tem seu vocabulário, tem a sua terminologia. Então, a grande publicação dos modelos biométricos é trazer essas várias metodologias numa mesma linguagem, no mesmo vocabulário, sendo utilizado no mesmo exemplo, de forma que você comparasse o que era redundante e o que era agregado. Então, a primeira grande publicação foi o livro de modelos biométricos, né? Teve o volume 1, o volume 2, com participação do professor Pedro, do professor Daí Regazzi. Então, foi a primeira obra de biometria. Posteriormente, vieram as informações de dados moleculares. Então, veio o livro de estatística genômica, mas era biometria aplicada na área de dados moleculares, também era biometria. Essa é a minha tese, e posteriormente veio a parte multivariada, e mais recentemente, seleção genômica ampla, e agora inteligência computacional. Biometria, usando os paradigmas da inteligência computacional, a serviço do melhoramento genético. Então, a gente considera que foram alguns livros, algumas dezenas de livros, mas se você me perguntar, o tema é único. É a utilização da biometria no melhoramento
certo? Genético. E a gente tinha, engraçado, eu publiquei agora recentemente um artigo na CBAB, que a própria definição da biometria, ela é escassa. Se você for na literatura, o que é biometria? Se você entrar na internet, ele vai até te levar a biometria como sendo análise de retina, análise de impressão digital, impressão, nossa. Mas a biometria no melhoramento, ela não está tão bem definida. E nós tivemos a oportunidade, nesse artigo recente da CBAB, uma edição especial, falar sobre a biometria no melhoramento, e lá a gente coloca como que a gente entende que seja a biometria hoje bastante útil, com formação de muitos profissionais e com um espaço bem definido no melhoramento genético. Então foram inúmeros orientados, livros, mas numa temática única, né? Que é a biometria. Não, legal, professor. O senhor citou, né, uma das últimas publicações, né, da questão da inteligência computacional, e eu lembro que eu já estava, né, em Viçosa, até fiz aquela disciplina lá, junto com o senhor, lá na elétrica, né? Isso. E eu acho que seria interessante para os estudantes, se eu falar um pouco o que motivou, né, o senhor a começar a estudar inteligência computacional. Eu lembro que na época teve muita gente falando que isso não ia dar certo, que para nossa área isso não ia servir para nada, e hoje todo mundo quer conversar sobre inteligência computacional. Isso. E, bom, então acho que é interessante o senhor falar um pouco sobre isso, que eu acho que o senhor, dentro da área de biometria relacionada à genética e melhoramento, talvez seja o pioneiro aí no Brasil nessa utilização de inteligência artificial. Eu pelo menos, eu me lembro que quando, alguns anos atrás, 6, 8 anos atrás, eu acho que nos últimos 3 congressos de genética e melhoramento, 3 ou 4, eu fui convidado para iniciar esse assunto, falar para o público, né, o que era inteligência computacional do melhoramento. Mas é interessante que minha vida sempre foi assim, sempre tentar aceitar esses desafios, né? Então, essa parte de modelos biométricos era algo que a gente imaginava que não existia, mas que era importante e que foi inserido no melhoramento genético. Posteriormente veio a parte de marcadores moleculares, né? E a gente, então, eu fiquei encantado junto com o meu grupo. Eu conto muito com a colaboração de todos, sabe? Eu me lembro que, num determinado momento, eu queria criar uma disciplina de estatística genômica. Aí, bom, mas eu não sei muita coisa sobre estatística genômica. Aí, junto com um grupo, né, de estudantes, eu vou criar. Alguém gostaria de participar? Sim. Aí forma um grupo. Então, mesmo que a gente não sabe, a gente vai crescendo. E a gente, então, aceitou aquele desafio e fomos para a parte genômica, né? Desenvolvemos um aplicativo, criamos um livro e tudo mais. E aí a gente começou a perceber que essa parte de inteligência computacional ia ser importante. E aí eu tenho até uma influência até do meu filho, que fez engenharia elétrica, e que tinha esse vocabulário, sempre conversava e eu fui motivando, isso tem potencial enorme para ser aplicado. Então a gente foi lá, fez a disciplina junto com o estudante de graduação, né? Eu já tinha minha área consolidada, mas não vamos aprender, você, professor Moisés, nós sentamos lá direitinho, absorvemos, bom, isso aí tem aplicação, né? E a gente começou a entender que isso era importante. É um assunto que já foi estabelecido, começou desde 1943, e agora com o avanço da informática, isso parece ser bastante interessante, porque ele leva em consideração uma série de aspectos de interesse, de levar em consideração efeitos multiplicativos, interações, a complexidade de muitas entradas e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente visualizou que esse tema é importante, né? Virão outros temas importantes também para a área, como, por exemplo, a análise de imagem, né? Vai vir, certamente vai ser importante, e dentro do contexto que você vai analisar dados não no desktop, não no computador de mesa, mas em celular, isso vai... Então, são novidades que a gente precisa estar atento e precisa transformar esse conhecimento, que é considerado relativamente complexo, para
o pesquisador que tem interesse, certo? De uma forma simples, o mais simples possível. Então, hoje em dia, nós temos domínio de inteligência computacional, de percepto multicamada, rede base radial, BEG, BOOST, Randall Forest, regressão por spline, neurofuse. Tudo são técnicas que, atualmente, nesse momento, a gente considera que são até escassas, não foram empregadas continuamente, mas que nós já estamos trabalhando e já estamos convertendo essa complexidade na simplicidade, certo? Eu já posso chegar numa aula com meus alunos aqui e abrir um tema, vamos falar sobre neurofuse? Bom, pode ser que, mas eles já assimilam o vocabulário, mesmo que não entenda a técnica, mas entende do vocabulário. A gente facilita de forma que eles podem agora ouvir outros especialistas, mas que vão entender perfeitamente, vão inserir aquele tema dentro da sua aplicação. Então, foi bastante interessante, foi uma das... na finalzinho da minha carreira, antes de aposentar, digamos assim, um investimento certíssimo, tá certo? Uma visão, num passado de uns 10 anos atrás, de saber que, de fato, era importante, e nós, hoje em dia, quando nós imaginamos que o assunto é importante, a gente tem a atitude de começar a estudar esse assunto pelo primeiro degrau. É muito ruim em ciência quando um indivíduo gosta de um tema e pula os degraus, né? Se encanta por aquilo e, sem conhecer a base, ele vai se encantando e depois ele se decepciona facilmente. Mas aqui não. Então, a inteligência computacional aqui, a gente oferece disciplinas, mas do primeiro degrau. O primeiro modelo de McBook, Adaline, Percepto. Então, mesmo que isso já esteja obsoleto, mas é história. Você precisa trilhar a história para conhecer, e aí, então, você vai conhecer as novas técnicas, as redes convolucionais e tudo mais, mas desde que você saiba tudo do primeiro degrau. Então, essa tem sido a nossa trajetória. Não, a gente sabe da importância do tema, mas não pega atalho. Não adianta pegar atalho. O profissional que pega atalho, ele acaba sendo muito superficial e acaba cometendo alguns erros e, às vezes, condenam certas áreas que não foi dada a devida chance, né? Então, muitas vezes se quer muito de inteligência computacional, mas, como não sabe das propriedades, é querer algo que ela não te fornece, mas ela te dá muitas outras coisas que você acaba ignorando. Então, para mim, que trabalho na universidade, é interessante que a gente pode ofertar disciplinas acadêmicas e começando do começo, né? Mesmo sabendo, vocês querem usar isso, mas vocês têm que ouvir o que aconteceu desde 1943. Agora você pode ver as inovações, mas desde que o conhecimento já esteja consolidado e solidificado. Essa é uma tarefa interessante. As disciplinas, muitas vezes se fala nas publicações, nos livros, né? Mas a gente aqui, o nosso grupo, eu, o professor Léo, o professor Pedro, né? Nós contribuímos muito com disciplinas, o que é raro, certo? Então, criar disciplina de estatística genômica, criar disciplina de diversidade, criar disciplina de inteligência computacional, porque isso não dá um reconhecimento do currículo Lattes, tá certo? Isso não é tão reconhecido. E é um trabalho enorme de formação, talvez seja o trabalho mais importante, mas que gasta tempo, né? Você ofertar uma disciplina que ninguém ofertou no país, olha, você vai gastar o tempo de formar o material, de formar a lista de exercícios, aplicações e tudo mais, e você está aprendendo. Mas é uma atividade que a gente faz bem aqui. Eu percebo que o professor Pedro, o professor Leonardo, o professor Zé Marcelo, né, estão atentos em levar um conhecimento sólido sobre a operação. Muito legal. Não, isso é muito bacana, professor. E só para os alunos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir no futuro também, saberem, né, que a universidade, o programa de genética e melhoramento de Viçosa deve ter mais de 60 disciplinas, eu não vou lembrar ao certo, né, quantas que são. Isso. E dentro do grupo de biometria hoje deve ter umas 15 disciplinas, né, professor? De 10 a 15 aí que vocês ofertam. Isso realmente é uma grade curricular que
acredito que outras universidades não tenham, pelo menos pelo que eu já vi, não tem essa oferta dessa quantidade de disciplinas. Uhum. Durante os cursos, quando eu ministro curso, né, e falo um pouco do meu currículo, eu sempre falo que eu não consegui, durante o meu mestrado e doutorado, fazer todas as disciplinas que vocês ofertavam, porque são tantas que acaba não conseguindo encaixar dentro da grade. Isso é realmente espetacular, principalmente para os estudantes, né, porque você sai com uma bagagem muito maior do que se não tivesse feito as disciplinas, né. Eu mesmo, agora, antes de aposentar, eu ofertava 4 disciplinas de pós-graduação, 2 no semestre e 2 em outra. Quer dizer, é uma carga horária relativamente grande, mas a necessidade de manter informações, a gente tinha demanda, eu não posso abrir mão de uma disciplina de diversidade genética, outra de estatística genômica, outra de inteligência computacional e a outra de reconhecimento de padrões. Então, eram 4 disciplinas que a gente oferta e com vontade de levar mais, fora os extracurriculares, mini cursos que a gente oferta, né, vontade de levar o conhecimento. E acaba que as publicações vêm, naturalmente vêm. Mesmo que a gente está focado em ensino, mas o ensino leva conhecimento leva interesse leva dúvida leva pesquisa, pesquisa publicação. Então, você acaba participando de muita coisa porque você está ofertando a base de conhecimento. E o senhor falou um tema muito importante e que eu vejo que hoje tem sido bastante negligenciado pelos estudantes, que é a questão de primeiro aprender a base para depois ir para o topo, né? Hoje realmente está se falando muito em inteligência artificial, todo mundo querendo trabalhar com isso, e às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento de estatística e quer pular tudo e ir direto para lá, né? Se o senhor pudesse falar, né, assim, para um estudante de graduação ou até mestrado que quer vir para essa área de análise de dados, quais seriam as etapas, né, do conhecimento aí dentro das várias metodologias, vários tipos de análise que nós temos, o que o senhor recomendaria, né, para esse estudante? A gente tem definido que a área de biometria, vamos falar especificamente a área de biometria, é a área de análise, processamento de dados, né, e aprimoramento de modelos com a interpretação. Então aí vem o sentimento do que nós precisamos, né? Os conhecimentos básicos de estatística, da experimentação, é fundamental. Tudo começa na experimentação. Então, o indivíduo que quer caminhar por essa área, primeiro, ele tem que garantir que os dados foram gerados à luz dos princípios básicos da experimentação. Se ali tem problema, não há milagre a ser feito, né? O experimento bem conduzido, bem planejado, os alinhamentos apropriados, saber o que vai fazer. Então, começa das estatísticas, né, que é fundamental. Como envolve o processamento de dados, hoje em dia, vocês ter uma certa familiaridade com a análise de dados, com o processamento de dados, isso também é importante. E essa parte de processamento de dados ficou muito mais fácil, né? Porque antigamente não existia tantos pacotes como hoje tem o R, o Python, o MATLAB e tudo mais, que realizam uma série de atividades para você de uma forma muito simples. Até falo aqui com quem... Né? Na minha época, se você quisesse programar e quisesse inverter uma matriz, você tinha que ter uns 30 linhas de comando para inverter a matriz, toda a teoria de inversão de matriz. Hoje em dia, você pega um pacote, coloca lá inv, x, tem a resposta. Você quer multiplicar uma matriz A por B, você tinha um punhado de comando para multiplicar A vezes B, você tinha que saber entender. Hoje, você coloca A asterisco B, você tem um produto. Então, hoje em dia, o processamento, que a gente fala processar dados, bom, não precisa assustar. Tem os scripts, a maioria, muita coisa está pronta, né? Então, mas o indivíduo tem que ter certa aptidão por essa área de processamento. Não precisa ser especialista em processamento. Mas tem um entendimento das linguagens, não deve correr atrás, saiu isso, vou aprender aqui. Não. Normalmente, uma única linguagem, uma única maneira, te resolve 99% dos seus problemas. Ou só se você tiver migrar e sair de um problema rotineiro para um problema totalmente diferente. Certo? Então, por exemplo, eu analiso os meus experimentos de melhoramento de alelo, estabilidade,
de uma forma bem simples, não precisa procurar nada de novidade. Obviamente, se eu tiver que analisar uma imagem ou um banco de dados, Big Data, por exemplo, bom, então meus programinhas não vão funcionar, porque agora eu tenho uma situação completamente nova, eu preciso aprender uma linguagem nova e tudo mais. Então, vamos lá. Um conceito de estatística, conceitos de um entendimento de programação, mas, na verdade, tudo isso que nós estamos falando, eles vão proporcionar boas respostas. Mas o grande problema são as boas perguntas, viu, lá? Às vezes o pessoal sabe dar a resposta, mas não sabe formular a pergunta. E as boas perguntas vêm de um conhecimento importante, que é o conhecimento da genética. Certo? Então, para quem quer caminhar para a biometria, o essencial é saber a base da genética, né? Saber primeira lei de Mendes, saber segunda lei de Mendes, saber o que é um marcador, o que é uma característica fenotípica. Aí você começa a entender heredabilidades, impacto ambiente, você começa a entender interação genética-ambiente. Então, você precisa, de fato, entender estatística, entender processamento, entender genética, e o seu consumidor, o seu cliente, certamente é o melhorista. Vamos supor que seja predominantemente o melhorista. Então, você tem que estar atento às demandas dele, né? Então, você tem um conhecimento básico, se é o biometrista aplicado ao melhoramento genético, você vai ter que ter um conhecimento básico da demanda, né? E ele trabalha com melhoramento de autógono, de alógono, que é hibridação, que é variedade. Então, são essas as bases. Mas as bases estão perfeitamente disponibilizadas nas instituições. Todas as instituições, né, que a gente conhece, de pós-graduação, elas têm essas bases muito bem consolidadas. Então, é fácil, se você gosta, aquele ouvinte, se você tem certa aptidão de interpretar dados, de formular suas hipóteses e responder, né, que a nossa área é uma área de diálogo, é uma área de conversa. Você tem perguntas, né, normalmente o pesquisador tem perguntas sobre o fenômeno, ele monta o experimento, gera seus dados e leva para você conversar com os dados. Então, o processamento de dados nada mais é do que uma conversa. E uma conversa que você faz perguntas, tem que saber a pergunta, e com o método adequado vem a resposta. Certo? Então, é muito interessante a área de processamento de dados, porque é uma área de diálogo, uma área que você responde questões. É simplesmente fazer análise, fazer análise. Tem a pergunta, uma análise, uma resposta. E essa pessoa é fundamental. E essa resposta, às vezes o pesquisador nem percebe, mas é uma resposta que vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, tá certo? É fundamental para o indivíduo, não é simplesmente uma pergunta de curiosidade. É uma pergunta que norteia, tá certo? Faça isso, faça aquilo. A melhor opção é atuar nessa característica, é selecionar dentro dessa população, é escolher esses indivíduos. Então, veja que as respostas são objetivas para você interpretar o fenômeno e para tomar decisões importantíssimas. Então, convido a vocês que gostam dessa área de análise de dados, desde a graduação, esteja atento lá nas disciplinas básicas de estatística, esteja atento aos conhecimentos básicos de genética, não subestime, mas isso aqui é mitose, meiose, eu já vi várias... Não, isso é o fundamental. Quando as coisas dão certo, tudo bem, mas quando as coisas dão errado, aí você tem que meditar e trazer da sua base de conhecimento a explicação para aquilo, né? Então, o primeiro passo, o primeiro degrauzinho, uma boa estatística, genética, melhoramento, e certamente, hoje em dia, um pouco de processamento de dados. Processamento, eu acho que, por incrível que pareça, disso que eu falei, eu acho que o processamento de dados, no meu entendimento, é a parte mais fácil. Quando assustamos, é a parte mais fácil, tendo em vista que hoje existem os pacotes. Quer fazer análise de alérgico? Tem um pacote de alérgico. Quer fazer análise de habilidade? Tem um pacote disso, daquilo. Uhum. Mas por que você quer fazer isso? Bom, aí precisa das outras áreas. Quando vem a área de processamento, imagino que não seja tão difícil. Basta você gastar um tempinho, você sobrevive. Não vai ser o melhor especialista em programação, mas para dar resposta aos seus problemas, esse vai ser a melhor oportunidade. Legal, professor. Eu sempre comento nos cursos, né, quando a gente vai falar alguma coisa dentro do R, algo assim, ó, com um comando você roda uma análise de variância, ou faz um teste multivariado.
Essa parte é fácil, né? Não é nenhum problema. A interpretação talvez é muito mais difícil para quem não tem a base, né? E você precisa, e só complementando, então você precisa de estatística, por exemplo. Mas eu percebo que você não precisa entender muito. Algumas pessoas sim, mas não é para todos. As deduções de fórmulas, tá certo? As derivações, isso às vezes não é tão importante. Como é importante você conhecer. Se eu quero estudar, minha pergunta eu quero estudar a relação entre características. Como que ela tem a característica alvo, tem algumas características secundárias que possa explicar a característica alvo. Certo? Então, você tem que saber que você tem algumas respostas. Você quer calcular correlação? Sim, existe uma estatística de correlação. Simples. Você quer calcular correlação parcial? Existe correlação parcial. Você quer análise de trilha? Bom, tem uma variável principal, outra explicativa. Você quer correlação canônica? Então, veja, é como se você tivesse a pergunta, a fome, e você vai no restaurante, certo? Mas você não sabe o que pedir. Não é que você precisa saber cozinhar o arroz, o feijão, o macarrão, mas você nem sequer sabe o que pedir da estatística, que são respostas apropriadíssimas. Né? Não, me dá aí uma correlação. Não, eu acho que existe correlação parcial, para mim vai ser importantíssimo, porque a altura de planta influencia a produção, mas eu tenho uma variável auxiliar aqui, que plantas mais altas, dá mais folhas, dá mais doença. Então, veja, eu não preciso deduzir correlação parcial, correlação canônica, análise de trilha. Mas eu preciso ter os conceitos dessas técnicas, que são excelentes respostas para as minhas perguntas. A mesma coisa, às vezes eu tenho genes de lá, as pessoas perguntam, eu queria saber o comportamento diferencial, o que provoca interação. Bom, então você vai fazer um estudo de análise de variância, depois você pode pormenorizar o estudo genótipo, vai para estabilidade, adaptabilidade, ou vai para a estratificação. Então, a sua resposta tem caminhos. Mas eu não sei fazer isso. Bom, mas isso aí você sabe, mais ou menos a filosofia da técnica, você aplica. Isso que é o importante. Mas, às vezes, nós gastamos tanto tempo em ter fórmulas, expressões, a complexidade, que o indivíduo se recusa a aprender. Mas você não precisa aprender a técnica, você precisa aprender o potencial da técnica, o uso da técnica. E isso é igualmente importante. Então, veja que é preciso a gente estar atento, porque a parte de análise e interpretação de dados ela é universal, não é só em genética e melhoramento, em qualquer área precisa análise e interpretação de dados, e o indivíduo que tem esse conhecimento, ele pode te ofertar um menu, você tem essa, faça a pergunta e eu te ofereço aí alguns caminhos. Eu quero esse caminho. Então, vamos atrás dele. Então, isso que eu X da questão. Não, perfeito. Isso muita gente pede, às vezes, análise, né? Chega para a nossa empresa mesmo e a gente pergunta, mas o que você quer de resposta? Isso. E a pessoa não tem ideia. Aí, eu acho que ela espera que nós vamos trazer essas ideias, e é muito mais difícil para quem está de fora trazer essas ideias, né? As ideias têm que vir do experimento, né? Eu também tenho a comunidade do Genes News, que é obrigação minha, é apenas resolver o problema dos genes, né? Eu não tenho, e até a questão de ética, o indivíduo, quando pergunta, você querer influenciar na tomada de decisão dele de análise. Isso compete a ele, o orientador dele, o grupo de pesquisa dele, e a gente mais sabe que, poxa vida, a gente acaba dando uma certa opinião. Olha, eu estou dando opinião, não deveria estar dando opinião, porque não fui chamado para dar opinião, mas a gente percebe que a pessoa está carente. Olha, tem essa possibilidade. Bacana, não sabia disso, não, e vai atrás, né? Então, esse é um papel interessante que eu acho que a gente que analisa dados precisa estar levando essas informações. E nada melhor, na vida acadêmica, eu aprendi que são duas coisas que você tem que estar atento. Fazer o ensinamento sério do assunto e, de preferência, fazer a motivação, estimular o indivíduo. Não só analisar, mas ele fica estimulado, encantado, né? Eu acho que muitos indivíduos que passam pelo laboratório se encantam porque, poxa vida, eu consegui interpretar, eu consegui ser útil para alguém, apontar a direção para alguém. Então, o processo de motivação é fundamental também na nossa área. Sim.
Bom, professor, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para os estudantes aí o que é o genes, qual foi a ideia por trás do genes, quando ele começou, né? Isso, tá certo. Bom, olha, o genes, para mim, hoje, eu comecei em 1980, já começar a programar, eu cito que o genes ele foi usado pela primeira vez, lançado em 1990, porque ele foi citado em 1990, cientificamente em 1990. E, infelizmente, minha tese de doutorado foi em 1990 e eu mesmo não citei o genes. Usei, fiz muito procedimento do genes, mas eu mesmo não citei na tese. Ou seja, a gente fazia os procedimentos, mas era tão caseiro que você não tinha coragem de citar aquilo que você faz. Isso acontece com muitos programadores que inicia, fiz aquilo lá, não dá tanta importância. E hoje em dia eu sou obrigado a dizer que o programa Gênesis é uma contribuição efetiva, né? Tem mais de 30 anos que está disponibilizado, e a gente tem uma comunidade Gênesis News com 4.300 participantes, e o artigo científico do Gênesis na ACTA é citado mais de 2.000 vezes, talvez 2.500 com os dois artigos, então a gente não tem como negligenciar, tá certo? Não é uma... Mas é interessante, porque eu não tinha ideia, não estava nos meus planos desenvolver um aplicativo computacional, né? Mas a gente já percebia que, naquela época, em 1980, 90, sempre existiu a demanda de análise de dados, sempre existiu. E que era muito difícil, muito escasso no mundo, mesmo com os grandes aplicativos, mesmo naquela época tinha o SAS, o SPSS, mas na área de genética, que tenha certas particularidades, era muito difícil você obter o resultado que você quer, certo? O melhoramento, principalmente na área de genética, não é tarefa fácil, certo? Porque você faz um experimento em blocos ao acaso, e esse negócio bom, mas é bloco dentro de ambiente, ou bloco, isso vai depender se é uma cultura perene, se é uma cultura anual, você tem os modelos se diferem, tá certo? Se aqueles genótipos são famílias de meio irmão, são famílias de irmão completo, e você quer estimar o componente de variância, você quer heredabilidade, você quer ganho de seleção, tá certo? Então, a análise de dados desse procedimento, a maioria, é fazer análise de variância, em comparação de média e tudo mais, mas algo mais elaborado, mais trabalhado, não existia. Então, eu comecei a trabalhar com isso aí, certo? A gente começa a trabalhar com a linguagem, eu escolhi na época, era a linguagem, a gente tinha os computadores e não tinha monitor colorido, etc., era só a tela preta lá do ambiente DOS, e vinha nos computadores que a gente comprava, existia uma linguagem residente, até nas calculadoras também, que era o BASIC. Infelizmente, o BASIC era criado pela Microsoft e ele sobreviveu até hoje, né? O pessoal gosta, mas ainda tem o VBNet, que é bastante utilizado, é a linguagem, já que vocês falam muito em Python, em R e tudo mais, mas o próprio Visual sobrevive e eu faço muita coisa dentro do Visual Basic. A gente vai conversar sobre o Genes, o Genes hoje em dia incorpora o GBOL, e eu tenho a flexibilidade muito grande de ter escolhido o Visual Basic para fazer o GBOL, por exemplo, que é análise de imagem, ícone e tudo mais, eu tenho trânsito completo lá, que eu teria uma dificuldade enorme de ter esse tipo de coisa em outras linguagens. Mas veio da necessidade. Então, existiam vários exemplos de indivíduo que andou o país todo para fazer análise e não encontrava pessoa que analisasse, né? Me lembro um exemplo aí do Roberto Torres, aquele artigo Cruz Torres e Venkowski, São Roberto já falecido, ele queria fazer uma análise de um látice retangular. Como é que faz a análise de látice retangular? Então, não existia essa possibilidade, né? Ele procurou, e, bom, não tinha um pessoal da Embrapa, não tinha. Antigamente, os programinhas vinham escrito em cartões. Esse tipo de informação, às vezes, nem vai ser de entendimento do nosso ouvinte, para entender o que era a nossa realidade. A gente colocar aqui punhado de cartão, no finalzinho um conjunto de dados, uma máquina lia, então era uma dificuldade muito grande. E, para mim, não era difícil fazer um látice retangular.
Eu me lembro que o outro colega, o Paulo César, ele tinha uma análise alérgica e o conjunto de dados dele teve que ser mandado para o, não sei se era o CIAT ou o CIBIT na época, certo? E foi mandado, demorava 3 meses para ele receber o resultado, e quando ele recebeu o resultado, percebeu que tinha um conjunto, estava errado. Como sempre a gente percebe, olha, essa coluna aqui está errada, o número foi errado, não era isso, era outra coisa, precisa ser ajustado, né? E como é que fazia a análise? Então, veja, eu comecei, então, a atender demandas particulares, certo? Um colega que vinha, que não encontrava, nós tínhamos um pacote básico. Existia um pacotinho de ANOVA, chama AVRPO, Análise de Variância e Regressão Polinomial. Eram os nossos cartões, resolvia. Todo mundo fazia análise de variância, no máximo a regressão polinomial. Quando resolvia. Então, veio essa demanda individual, e eu fazia pequenos programinhas. Mas aí eu fazia análise de estabilidade, do Eberhard-Rust, do Phil-Wilson, e eu comecei a perceber que eu precisava também conhecer outros métodos. E aí que nasce, simultaneamente, 3 linhas de ação, certo? 3 linhas. Levar o conhecimento biométrico, levar para o aluno estabilidade, adaptabilidade de Eberhard-Rust, de Phil-Wilson, de Itaí, de Cruz-Torres-Bencosse, o Barreto, dezenas de métodos, levar o conhecimento de índice de seleção de Smith-Reis, Pezek-Beck, dezenas de métodos. Então, eu precisava criar uma disciplina, eu precisava escrever um livro e precisava viabilizar a análise. Então, o Gênesis é uma peça desse planejamento, relativamente audacioso. Hoje eu imagino como, né, porque hoje eu já tenho mais, já atravessei os meus 60 anos, eu tenho mais maturidade. Mas, de toda forma, eu chamei para mim, naquela época, ainda menino, né, em 1980, ou 90, ainda recente, a responsabilidade de abrir essa frente. E criei a disciplina Modelo Biométrico, hoje em dia, brilhantemente lecionado pelo professor Pedro, tá certo? Eu criei os 2 livros, o primeiro livro, o segundo livro de modelos biométricos, e aí veio o óbvio, como fazer análise, como popularizar. Por isso que eu falo que sempre a obra é única. E por isso que, às vezes, ao nosso ouvinte, vocês que estão começando a tarefa, façam uma obra a longo prazo. Né? Às vezes vocês veem uma historinha no Facebook, mas isso é verdade. Pergunta para um pedreiro o que você está fazendo. O pedreiro fala, eu estou fazendo um muro. O outro fala assim, eu estou fazendo um cercado. O outro tem a visão, não, eu estou fazendo um prédio. Certo? Mesmo com aquela cerquinha, ele tem a visão de que ele está fazendo um prédio. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. Certo? Eu estava fazendo a reunião de pequenos procedimentos para atender demandas específicas e numa tarefa de levar conhecimento de biometria. E, de certa forma, eu fui muito feliz porque tive parceiros. Para eu ter problemas, esses problemas tinham que chegar a mim. Como é que eu ia ter um exemplo de estabilidade, de índice de seleção? Então, a fitotecnia, por exemplo, abriu as portas para mim. A maioria dos pesquisadores, se você citar nome aqui, foram meus parceiros. Você é professor Galvão, no milho, professor Cardoso, no feijão, professor Tuneu, na soja. E eles me traziam, me bombardeavam de dados de situações diferentes, que eu encaixava na minha disciplina, no meu livro e no aplicativo Gênesis. Então, o Gênesis é uma contribuição de todos, mas é uma resposta a algo que eu construí. Aí veio o Gênesis e tomou o corpo. O Gênesis era DOS. Num determinado momento, esse momento veio em mais ou menos 95, o ambiente que vocês conhecem de Windows veio do Windows 95. Eu falei, não vou aguentar, não. Esse negócio de migrar para o Windows, esse negócio de arrastar ícone, de ter a lixeirinha, e esse negócio é complicado demais da conta. É igual quando aparece aí, né? Depois de certa idade, se me apareceu um celular novo, aí eu não consigo nem telefonar no celular, eu consigo, porque é tanta coisa nova. Então, surgiu o Windows, mas aí com outros colegas, nós fizemos aí um mutirão para aprender, e aí o Gênesis migrou para a Gênesis versão Windows. E hoje tem muita coisa. O Gênesis agrega hoje o GMOL, a análise do GQMOL, a parte de inteligência computacional. Hoje eu faço a integração do Gênesis com R, com o MATLAB.
Então, eu tenho a expectativa de que o Gênesis viveu 30 anos e tem caixa para mais 30, dado que ele está antenado na necessidade. E sobrevivência na área de informática é um grande atestado de utilidade. Que quantos aplicativos vocês já conheceram e que hoje já, tá certo, deixou de existir no mercado. E o Gênesis é também um atestado de perseverança. Porque quando, por exemplo, mesmo se é no Windows, quando você passa do Windows 8 para o 10, para a versão 95, é um Deus acuda. Tá certo? Hoje em dia, eu não sei quantos projetos são Gênesis, eu não sei, mas digamos que seja 1.200, eu tinha isso aqui, já esqueci. Mas se você falar como é que você vai fazer outro Gênesis, se você trabalhar todo dia, você vai gastar uns 3 anos, certo? Então, vou jogar fora, eu quero o Gênesis. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, por que você não faz o Gênesis no sistema Linux? Aí eu penso, isso vai me dar um trabalho, isso não é trabalho de um ano, não. Então, como eu estive muito preocupado em aumentar o número de procedimentos, certo? Então, eu prefiro aumentar o número de procedimentos do que para migrar em alguma coisa muito sofisticada. Certamente que eu cometi erros de decisão no passado, poderia já ter preocupado em fazer o Gênesis em inglês. Hoje em dia, olha, tem ele, mas alguns procedimentos, dificuldade muito grande. Então, alguma coisa que eu negligenciei no passado, eu percebo que poderia ter sido melhor. Mas a gente mesmo nem sabia desse potencial de uso. O Gênesis sempre foi gratuito, sempre foi amplo. Então, a quantidade de gente que usa é muito gratificante. Foi algo que eu não imaginei, foi um apêndice na época, mas que hoje eu acho que foi uma contribuição importante, relevante para a ciência, e ter com esse programinha simples, sempre foi lidado com um programinha, mas que funciona, resolve o seu problema, tá certo? E a gente fica muito feliz de ter essa abrangência, de ter esse uso, de ter esse reconhecimento. Sou muito grato, né? Fico feliz no final da carreira, tem aí os livros, as disciplinas, o programa Gênesis, o dever foi cumprido, né? Porque muitas vezes você vai caminhando, é a dúvida de todos nós, a gente é jovem e tem que fazer escolhas, né? E é bom quando chegar no final, essas foram as minhas escolhas. E as escolhas valeram a pena, certo? Eu acho que valeu a pena, eu não gastei meu tempo, não foi tempo perdido, né? Deixo aí o patrimônio àqueles que virão. Sem sombra de dúvidas, né? O legado que o senhor tem deixado é algo espetacular, né? Com os artigos, com os livros, que são livros que a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? Realmente, né, principalmente os livros de biometria, acho que são espetaculares. E o software Gênesis é algo, né, Mas, incrível. Valeu, Assim. É o seguinte, não há como eu ter optado pela biometria, pelo aquilo que eu trabalhei, se eu trabalhasse com porta fechada. Se eu fosse um camarada egoísta. As portas se abriram, e muito para mim, eu tinha que ter portas abertas, porque a minha porta sempre esteve aberta, tá certo? É mão dupla. Então, esse também é um problema que a gente precisa realçar, tá certo? Eu só sobrevivi e só contribuo porque todos me ajudaram. Todos me ajudaram, tá certo? Em exemplos, em aplicações, em colaborações, em parceria, traduziu na quantidade um volume grande. Mas a gente percebe que isso é relativamente raro. As parcerias, às vezes eu fico até preocupado, e às vezes o camarada vai para o exterior, vamos fazer contato, fazer parceria. E às vezes você tem um colega vizinho e você vira a cara para ele, é ele que está de manhã, de tarde, de noite com você. De manhã, de tarde, no horário de trabalho. E ele é um bom parceiro. Então, aproveitar essas parcerias, por isso que eu tenho que agradecer muito, porque eu não sou gerador de dados. Tá certo? Eu plantei meus pezinhos de milho lá no mestrado, mas eu não sou gerador de dados. Enquanto basta eu querer, falando, você tem esse problema? Vamos trabalhar junto nessa análise aqui? Vamos aplicar a inteligência computacional? Vamos. Então, há uma receptividade. Assim, foi criado esse ambiente. Se você pretende analisar dados e ser, não ter o espírito de equipe, de colaboração,
isso não vai dar certo. Se a primeira conversa sua com um parceiro for quem vai ser o primeiro autor, como é que vai ser isso, não, esses dados aqui é meu, só pode... Bom, aí já complica, certo? Aí eu já até abandono. Não, eu quero fazer muita coisa. Eu não quero analisar esse meador de dados. Eu quero esse, mais esse, mais esse, mais esse, e nós vamos junto. Aí você estabelece a parceria de confiança, certo? Você abre as portas também, por isso que as portas se abrem para você quando as suas portas estão sempre abertas. Estão mesmo abertas. E você sabe disso, o meu laboratório ele recebe qualquer indivíduo, independente, ele senta lá, se tiver espaço, senta lá, se é bem orientado, se não é bem orientado, o tratamento é exatamente o mesmo para todos, desde que esteja motivado, vão que vão. Então, essa é a ideia. Sou muito grato mesmo. Não há condição de sobreviver, de contribuir, se não fosse a ajuda de muita gente, em especial do meu grupo, né? Eu sou Pedro, eu sou Leonardo Berg, a fitotecnia inteira, né? E a parceria com o grupo da estatística, Moisés, Camila, Paulo Secom, e outros fora da minha instituição, que também muito contribuíram. Mas o trânsito que a gente tem é muito fácil, muito prazeroso, e isso que resultou em sucesso. Isso é verdade, pessoal. O professor Cosme está sempre aberto. Às vezes até algumas pessoas me procuram, eu falo, olha, entra lá no Gênesis News e o professor Cosme vai conseguir te ajudar melhor do que eu. Às vezes eu mando lá alguns estudantes assim, ó. Algumas coisas que eu não, às vezes não sei responder. E olha, eu sei quem pode te ajudar. E é bem assim, pessoal, eu tive o prazer, né, de conhecer o professor Cosme, de conviver com ele tantos anos junto ali, e eu sempre falo, né, nos meus cursos eu sempre deixo claro, é a pessoa mais inteligente que eu conheci na nossa área, aí acho que não tem comparações, e a simplicidade é o que faz do senhor melhor ainda, né, melhor do que o que além do conhecimento, né? É o que o senhor fala. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas acaba não conseguindo passar isso para frente, ou não tem vontade de ajudar ninguém, e aquele conhecimento fica preso, né? E o senhor faz completamente diferente, passa esse conhecimento aí para todos através do bate-papo, igual estamos fazendo aqui hoje, né? Através do software, através dos artigos, dos livros, das disciplinas, das orientações, tanta coisa aí. Né? Então é um grande avanço dentro da genética e melhoramento ter, né, o senhor tantos anos aí ajudando. Ainda bem que o senhor não ficou lá só no milho do mestrado, foi para também. Eu fico imaginando, esse modelo de ficar generalista, analisando todos, não é um modelo comum. Quer dizer, eu me inspirei, o professor Venkowski, ele trabalhou muito desse estilo, ele era também biometrista, ele analisava dados e ele, então, mas não é difícil, mesmo na instituição, encontrar, normalmente, o comum é encontrar um pesquisador e uma cultura. Então, já foi uma atitude aí de arriscada, né? Não, eu vou atender todo mundo, mas precisa, nessa proposta, ela na hora que você fala que vai atender todo mundo, significa que, né, vai precisar também da colaboração de todos. E aí eu tive muita colaboração. Nossa. E aí eu aprendi muito, porque a gente é muito inocente, né, Nelo? Às vezes a gente chega um conjunto de dados, poxa, como é que eu posso dar opinião em análise de dados de soja, certo? Ou o outro vem de milho, tem as particularidades. Então você contribui até certo ponto. A outra parte vem da parceria. Pô, tem essa particularidade da cultura, tem isso, tem aquilo. E aí, você que está ajudando, mas o camarada você está aprendendo muito. Né? Às vezes, a análise é a menor das partes. Para fazer análise, né? Você conduziu o experimento, você tinha a sua pergunta, você sabe o que a sociedade quer daquilo. Então, existe um conjunto de conhecimento que você aprende. Né? Você consegue perceber. Então, a gente acaba ensinando e aprendendo, porque o parceiro ele vem com um problema e vem com uma história para contar. E aquela história você vai acumulando. É muito legal, muito gratificante. E hoje tem muitos estudantes de outras áreas, sem ser a genética e melhoramento, que procura para usar os genes. Como que está essa questão? Então, eu percebo que sim, tá certo?
apesar do genes, a palavra genes vem de genética e estatística experimental. E a história começou com a parte genética mesmo, né? A minha ideia, tanto é que o primeiro módulo do genes era o módulo de biometria, é o diferencial, né? Que pode ter sido até um erro, né? Porque eu, às vezes, pergunto para o usuário, e eu tenho tentado corrigir isso agora nas versões atuais. Quantos genótipos tem o seu arquivo de dados? Tá certo? Então, posso perfeitamente perguntar quantos tratamentos, né? Que é um vocabulário mais universal do que o genótipo, é um vocabulário do geneticista. Mas aí, né, aí, fazendo os procedimentos que eram raríssimos, né, os procedimentos biométricos, de análise de trilha, de índice de seleção, de Raymond, de não sei o quê, eu tive que criar um procedimento estatístico experimental. Era fundamental que um procedimento teria análise de variâncias, regressões, correlações, né, regressão e tudo mais, né? Em 1990, eu já era o meu primeiro espírito inovador, que a minha tese foi aplicações de técnicas multivariadas no melhoramento genético. Então, a multivariada era, naquela época, como é a inteligência computacional hoje. Era de um desconhecimento muito grande, né? Em 1990, eu aprendi pela primeira vez a palavra alto valor, alto vetor, isso não estava no vocabulário. Não existia. O que era raiz característica? Era sinônimo? Não era sinônimo? Então eu coloquei no Genes, já era inovação, um módulo de análise multivariada. Tem muita coisa, componentes principais, variância canônica, análise de fatores, tá certo? Muita coisa. Mas esses procedimentos, aí que vem a resposta, são mais universais, não são necessariamente de genético melhoramento. Análise multivariada se aplica em qualquer área. Análise de variância e regressões estatísticas também, né? E aí foi avançando nas áreas de genética. Hoje em dia nós temos módulos específicos de genética, como diversidade genética, genômica, GBOL, mas temos módulos fáceis de ser usado na parte de estatística como um todo, estatística experimental, multivariada, inteligência computacional e tudo mais. Então, a gente percebe que hoje tem um uso mais amplo, tá certo? É bem interessante que várias pessoas analisam, e eu tenho tentado amaciar, fazer essa comunicação, né, quebrando essas palavras, que às vezes é genótipo, mas eu gosto que o genes tem o diferencial da genética. Porque na genética, quando o camarada pede uma análise de variância, qualquer um quer análise de variância, mas o geneticista, ele quer análise de variância e quer componente de variância, ele quer habilidade, ele quer correlação genética. Isso é inerente à área. Você não faz análise de variância sem querer isso, certo? Então, esse subproduto pode atrapalhar, mas é fundamental na área de genética, o que dá o gênese o diferencial, desde o seu nascimento ao diferencial. Então, eu vejo, são dois aspectos. Então, eu vejo que é utilizado e eu percebo a abrangência dos genes em pesquisadores de outros países. Certo? Lá no Genes News temos lá amigos, até que depois adicionaram no próprio Facebook, isso, porque às vezes a gente começa a conversar sobre análise de dados, essa conversa demora meses. O camarada, certo, até interessante, e ele escreveu um artigo, ele era do Egito, né, escreveu o artigo, depois mandou para mim, professor, eu publiquei, citei o Genes, agradeci ao senhor pela atenção. Então, a gente percebe, né, já tive oportunidade de resolver o problema online, quando nós estamos usando assim câmera, tá certo? Resolver o problema de indiano, tá certo? Muito gentil, abriu a câmera para resolver, olha, estou com esse problema aqui, isso, aquilo. Então, sem restrição nenhuma, às vezes pelo idioma a gente pede ajuda, né? Na época o Renato me ajudou bastante aqui, ó, vai traduzindo aí e a gente vai vendo o que isso vai dar. Então, é interessante como a gente atinge pessoas muito mais longe, né? De outros países, com outras demandas, muito comum a demanda de Moçambique, de Angola, aqui da Colômbia, Peru, Argentina, e essas parcerias são enormes. Como que a gente consegue levar, e hoje está consolidado, de fato está consolidado. Muita gente usa. Né? Legal.
Professor, eu teria pergunta aqui, acho que para o dia inteiro de conversa com o senhor, mas para a gente não alongar mais, né, já estamos passando aqui de 1 hora de podcast, mas nós vamos finalizar, né? Eu agradeço muito a participação do senhor, acho que as respostas, né, o que nós discutimos aqui hoje é muito importante, muito motivador, né? Acho que para quem está começando aí, ver o que é importante dentro da área, que deve aprender, como deve se trabalhar, né, igual o senhor falou das parcerias, essas coisas bem importantes. Então, eu agradeço a participação. Se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá bom? Eu agradeço muito, né, o convite, é um prazer imenso de estar falando com você. Mais uma vez, a gente reforça a admiração pelo seu trabalho, pelas atitudes, isso é importante demais da conta, a pessoa que vai à frente, né? É mais do que uma conversa, dar voz a certas pessoas, isso tem que ser feito. Tem tanta gente aí que precisa também ser ouvida, porque tem história para contar, visões que às vezes, puxa vida, são trajetórias interessantes e que tem certeza que muito ouvinte está começando a sua carreira agora, tá certo? E é assim que funciona, não vai atrás do modismo, porque às vezes você decepciona, você tem que ter um projeto de vida, mesmo que aparentemente não seja a melhor opção naquele momento. As minhas opções não foram as melhores opções naquele momento do staff, da comunidade científica, escolhi o caminho porque gostava, e se você gostar daquilo que faz, e fizer bem, tiver perseverança, vai valer a pena. Tenho certeza que vai valer a pena. Deu sua contribuição ali, né? Não foi pela moda e vai valer a pena. Eu agradeço muito, tenho certeza que esse canal será um sucesso e tenho certeza que a contribuição que você dá, não só pela sua empresa, a sua maneira de lidar com as pessoas e essa possibilidade de pessoas estar conversando, né? A gente entende que hoje em dia, principalmente, isso tem um alcance enorme, muitas visualizações, então isso a gente agradece muito. E muito sucesso para você e apareça aqui para a gente conversar pessoalmente. Vamos ir, professor. Assim que terminar essa pandemia, eu pretendo ir aí em Viçosa. Já tem bastante tempo que eu não vou e vai dar certo, sim. Sempre bem-vindo. E, pessoal, para quem está nos assistindo, né, não se esquece de se inscrever no nosso canal aí, porque de 15 em 15 dias vamos ter um pesquisador aqui, um professor conversando com a gente, e além dos outros vídeos, né, sobre análise de dados que eu sempre tenho postado aí no canal. Então aproveitem aí todo esse conteúdo para gerar conhecimento para vocês.